Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 e o primeiro exercício de concentração é observar vários objetos ao mesmo tempo, o máximo que conseguir. Esse exercício é um treino que a gente vai aprimorando com o tempo, como todos os outros, mas a gente enxerga os objetos, vê que eles estão ali, o máximo que puder em segundos, num instante. Ele deu o nome para isso, causa-efeito. Depois, por exemplo, a gente pode observar um computador e retirar dele o que ele pode nos informar. Isso não é mental, isso é através de uma conversa de alma, de energia, não é mental. Então a gente olha para o computador e sente o que ele pode nos dar. E a gente vai entender, num estágio bem profundo, como se faz um computador, como se manifesta um computador. Não é num estágio bem profundo, porque isso que eu estou falando é uma questão de técnicas e de avaliar o equipamento em si. Não, a questão é espiritual. Então a gente olha para os objetos e enxerga esses objetos. Agora eu tenho um amigo novo aqui, um passarinho, que está sempre por aqui. Ele está ficando com menos medo, cada vez mais. Ele aproxima da gente. Claro que agora não. E ele aproxima, não eu. O terceiro exercício é a gente perceber, dar espaço, foco para os nossos pensamentos. Ouvir o que nós estamos pensando, por pior que seja. Ouvir e dar atenção a eles. Porque quando a gente começa a se ouvir o corpo, o que ele está pedindo, o que ele está sofrendo, o que ele está querendo, ouvir os pensamentos, a gente começa a ter muita consciência de nós mesmos, e é só com essa consciência que a gente vai agir de forma consciente. Então a gente vai, dessa forma a gente vai entrando no mundo eterno, porque o mundo eterno são nossas ações conscientes em sintonia com o Criador. Isso pode acontecer o dia todo, todos os dias. Não precisa ser lá na eternidade. A gente traz a eternidade para agora. A gente já começa daqui, igual essa árvore aqui que já foi semente um dia. Então, não é preciso sofrer, não é preciso, é um desenvolvimento harmonioso, tranquilo, mas com foco e com intenção, com vontade. A gente quer que isso aconteça, a gente quer dar valor para os nossos pensamentos, sentimentos, para o nosso corpo, para as nossas questões e entendê-las, não viver como zumbis, fazendo coisas que nem sabe o que está fazendo e depois fala, olha, eu falei, mas nem vi que eu falei. Olha, eu discuti, mas do nada, não sei por que eu discuti. E vem essas coisas assim que do nada, não sei por quê. Vamos saber por quê e saber que esse nada é muita coisa que tem ali. Que é difícil da gente ver. Mas é difícil, mas se a gente fizer o trabalho certinho, a gente aprende e vai nesse desenvolvimento harmonioso. Eu queria fazer um paralelo com duas pessoas que eu acompanho há muitos anos. Uma que estava muito atolada, com um casamento horrível, com um sofrimento horrível, e ela mesma se criticava muito, que ela era lenta, que ela era burra, que ela não entendia a vida e não entendia por que tanto sofrimento, mas devagarinho, harmoniosamente, ela se encontrou, está se encontrando. E a outra pessoa, que era do mesma dificuldade, até com uma vida muito mais tranquila, não se encontra. Então,
a minha forma de explicar, a minha forma de acompanhar é a mesma. Uma conseguiu e a outra não. Existem outros, mas quero fazer o paralelo com essas duas pessoas. O que é que faz uma pessoa ter resultados? Mesmo que lentamente, eu acho que mesmo que lentamente não, porque a maioria vai ter lentamente. Por isso que eu faço esses vídeos explicando, falando da Fátima, falando do vizinho, porque é lentamente. A gente vai tomando consciência de cada sentimento, de cada atitude, de cada negatividade, raiva, medo, insegurança, até a gente completar o quadro lá do quebra-cabeça e entender aquela questão. Por isso que eu fico nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes, porque cada um tem que compor o seu quebra-cabeça. É individual, apesar de ser parecido, cada um tem o seu. E uma pessoa não consegue, ela não consegue. Ela é super amável, educada, mas o foco dela não está em mudar. O foco dela está em ficar como ela está. Outro dia eu vi um vídeo, um filme de uma pessoa que gosta de aventuras dessas com bastante adrenalina. E ela ficou, era parapente, ela estava voando com um amigo num lugar muito perigoso. Um parapente bateu no outro e ela ficou presa lá na montanha, no meio da montanha, num buraquinho lá na montanha. Ficou 2 horas em pé, teve muita sorte porque conseguiram resgatá-la. E ela e a pessoa que a resgatou falaram a mesma coisa. A hora mais difícil, essa pessoa ficou 2 horas grudada na montanha lá, já estava quase não conseguindo mais. Mas a hora mais difícil foi soltar da pedra onde ele estava agarrado e se entregar para a pessoa que estava fazendo o resgate. E a pessoa que estava fazendo o resgate falou a mesma coisa. Até chegar lá, e tudo é difícil e tal, mas na hora que a pessoa solta e vai para a mão dele, é uma hora que pode escorregar, que pode acontecer um monte de coisa ali, é a hora mais tensa. E eu estava pensando, a gente precisa soltar dos nossos focos. Essa hora é muito difícil, a gente tem que ter confiança no Criador, confiança na abundância universal, confiança que vai dar tudo certo e que a gente não vai aguentar mais ficar ali naquele lugar horrível. Uma hora a gente vai ter que resolver e a pessoa tá ali ajudando, então solta e se entrega. Eles estavam logo depois, minutos depois, lá em cima comemorando que os dois estavam vivos e bem. Então a gente precisa ter confiança. Sem confiança a gente não se solta. E o foco está tão colado naquilo que a gente não solta para ver outras formas e perceber que aquilo ali é uma furada, é um problema que a gente tem que mudar o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver. Ai, mas é maravilhoso quando a gente consegue. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.